Olá, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Glória a Deus pela sua vida. Novamente estou aqui para estar lendo mais dois capítulos da palavra, né? Hoje a gente vai estar dando início no livro de Segundo Reis. A gente vai estar lendo o capítulo 1 e o capítulo 2, né? Vamos ver o contexto aí desse livro aí, né? Então vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, Senhor, nos colocamos na tua santa presença, Senhor, para podermos aprender um pouco de ti, Senhor. Nos orienta com a tua palavra em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Agora a gente vai estar dando uma olhada no continuamento, né? Está continuando o livro de Primeiro Reis, né? Então ele vai estar contando aí também o desfecho de Acabe, né? Depois da morte dele, né? E vai estar trazendo aí mais uns relatos aí, né? Então vamos ver. No capítulo 1 fala bem assim, ó. Depois da morte de Acabe, Moabe rebelou-se contra Israel. Certo dia, Acasias caiu da sacada do seu quarto do palácio de Samaria e ficou muito ferido. Então enviou mensageiros para consultar Baal-zebub, deus de Ecrom, para saber se ele se recuperaria. Mas o anjo do Senhor disse ao tebista Elias: vai encontrar-se com os mensageiros do rei de Samaria e pergunte a eles: acaso não há Deus em Israel? Por que vocês vão consultar Baal-zebub, deus de Ecrom? Por isso, assim diz o Senhor: você não se levantará mais dessa cama e certamente morrerá. E Elias foi embora. Quando os mensageiros voltaram ao rei, ele lhe perguntou: por que vocês voltaram? E eles responderam: um homem veio ao nosso encontro e nos disse: voltem ao rei que os enviou e digam: assim diz o Senhor. Acaso não há Deus em Israel? Por que você mandou consultar Baal-zebub, deus do Ecrom? Por isso você não se levantará mais dessa cama e certamente morrerá. O rei lhe perguntou: como era o homem que os encontrou e disse isso? Eles responderam: ele vestia roupas de pelos e usava um cinto de couro. O rei concluiu: era o tebista Elias. Em seguida, mandou um oficial com os 50 soldados procurar Elias. O oficial o encontrou sentado no alto de uma colina e lhe disse: homem de Deus, o rei ordena que tu desças. Elias respondeu ao oficial: se sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e seus 50 soldados. E desceu fogo do céu e consumiu o oficial e seus soldados. Depois disso, o rei enviou outro oficial com mais 50 soldados. E ele lhe disse a Elias: homem de Deus, o rei ordenou que tu desças imediatamente. Respondeu Elias: se sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e seus 50 soldados. De novo, fogo de Deus desceu do céu e consumiu o oficial e seus soldados. Então o rei enviou um terceiro oficial com outros 50 soldados. O oficial subiu o monte, caiu de joelhos diante de Elias e implorou: homem de Deus, tem consideração por minha vida e pela vida desses 50 soldados, teus servos. Sei que desceu fogo do céu e consumiu os 2 primeiros oficiais com todos os seus soldados, mas agora tem consideração por minha vida. O anjo do Senhor disse a Elias: acompanhe-o, não tenha medo dele. Então Elias se levantou, desceu com ele e foi falar com o rei. Ao chegar, disse ao rei: assim diz o Senhor: acaso não há Deus em Israel? Por que você mandou consultar Baal-zebub, deus de Ecrom? Por isso você não se levantará mais dessa cama, e certamente morrerá. Acasias morreu conforme a palavra do Senhor, anunciada por Elias. Como não tinha filhos, Jorão foi o seu sucessor. No segundo ano do reinado de Jeorão, rei de Judá, filho de Josafá. Os demais acontecimentos do reinado de Acasias
e suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel, né? Então aqui mais uma vez Elias ali tá ali provando que ele era um homem de Deus, né? Conforme a palavra dele ali falava, descia fogo do céu e consumia ali os oficiais, né, que morreram e os soldados também, né? Agora no capítulo 2 a gente vai ver, interessante também a gente analisar a questão de Elias, ele vai ser arrebatado para os céus, né, com Deus, né? Assim como Enoque ali, como a gente viu no em Gênesis, né? Assim aqui também com ele aí, com Elias vai ser arrebatado com o nosso Senhor, né? O capítulo 2 fala bem assim, ó: quando o Senhor levou Elias aos céus, num redemoinho, aconteceu o seguinte: Elias e Eliseu saíram de Gilgal, e no caminho disse-lhe Elias: fique aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Eliseu, porém, disse: juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir só. Então foram a Betel. Em Betel, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e perguntaram: você sabe que hoje o Senhor vai elevar para os céus o seu mestre, separando-o de você? Respondeu Eliseu: sim, eu sei, mas não falem nisso. Então Elias lhe disse: fique aqui, Eliseu, pois o Senhor me enviou a Jericó. Ele respondeu: juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir só. Desceram então a Jericó. Em Jericó, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e lhe perguntaram: você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando-o de você? Respondeu Eliseu: sim, eu sei, mas não fale nisso. Em seguida, Elias lhe disse: fique aqui, pois o Senhor me enviou ao rio Jordão. Ele respondeu: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que não te deixarei ir só. Então partiram juntos. 50 discípulos dos profetas os acompanharam e ficaram olhando à distância quando Elias e Eliseu pararam à margem do Jordão. Então Elias tirou o manto, enrolou-o e com ele bateu nas águas. As águas se dividiram e os dois atravessaram em chão seco. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: o que posso fazer em seu favor antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu: faze de mim o principal herdeiro de teu espírito profético. Disse Elias: seu pedido é difícil, mas se você me vir quando eu for separado de você, terá o que pediu, do contrário, não será atendido, né? De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo, que os se separou. E Elias foi levado aos céus num redemoinho. Quando viu isso, Eliseu gritou: meu pai, tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais vê-lo, Eliseu pegou as próprias vestes e as rasgou ao meio. Depois pegou o manto de Elias que tinha caído e voltou para a margem do Jordão. Então bateu nas águas do rio com o manto e perguntou: onde está agora o Senhor, o Deus de Elias? Tendo batido nas águas, elas se dividiram e ele atravessou. Quando os discípulos dos profetas, vindo de Jericó, viram isso, disseram: o espírito profético de Elias repousa sobre Eliseu. Então foram ao seu encontro, prostraram-se diante dele e disseram: olha nos teus servos, temos 50 homens fortes. Deixa-os sair à procura do teu mestre. Talvez o Espírito do Senhor o tenha levado e deixado em algum monte ou em algum vale. Respondeu Eliseu: não mandem ninguém. Mas eles insistiram até que, constrangido, consentiu. Podem mandar os homens.
e mandaram 50 homens que procuraram Eliseu por 3 dias, mas não o encontraram. Quando voltaram a Eliseu, que tinha ficado em Jericó, ele lhe falou: Não disse a vocês que não fossem? Alguns homens da cidade foram dizer a Eliseu: Como podes ver, esta cidade está bem localizada, mas a água não é boa e a terra é improdutiva. E disse ele: Ponham sal numa tigela nova e tragam-na para mim. Quando a levaram, ele foi à nascente, jogou o sal e ali ele disse: Assim diz o Senhor: Purifiquei esta água, não causará mais mortes, nem deixará a terra improdutiva. E até hoje a água permanece pura, conforme a palavra de Eliseu, né? Então dá para entender, né? Também voltar a falar um pouco de Elias, né? Ele era um homem aí que tinha muita intimidade com Deus e ele sabia para onde que ele estava indo, né? No final aí da sua jornada, né? Tanto é que ele deixou Eliseu ali como seu sucessor, né? Como seu discípulo aí está continuando aí a seu ministério profético ali, que nem ele fala, né? O espírito profético de Elias repousou em Eliseu, né? Por ele ver ele sendo arrebatado, né, para os céus com Deus, né? Como a gente viu no contexto aí, né? No versículo 23 fala bem assim, ó. De Jericó, Eliseu foi para Betel. No caminho, alguns meninos que vinham da cidade começaram a caçoar dele, gritando: Suma daqui, careca! Voltando-se, olhou para eles e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 meninos. De Betel prosseguiu até o Monte Carmelo e dali voltou a Samaria, né? Então, aí no final do capítulo 2, aí tem esse contexto falando, né, que dá para entender que Eliseu era careca, né? E os meninos ali estavam, digamos, tirando o sarro dele, né? E estavam xingando ele e ele acabou amaldiçoando e eles acabaram sendo mortos aí por uma ursa, né? Que nem a gente viu ali. Mas era essa a mensagem de hoje, os 2 capítulos, né? Deus abençoe a sua vida. Estamos juntos aí nas próximas leituras. Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais.